Diana. Muito bom. Se você quiser... Bem-vinda. Bem-vindos ao plantão do Afinando o Cérebro. A ideia do plantão do Afinando o Cérebro é que a gente possa tirar as dúvidas sobre o uso do Afinando o Cérebro e também trazer dicas, a partir do que partem as dúvidas, a gente traz dicas para poder ajudar vocês a utilizarem melhor a plataforma. Milena, você quer fazer alguma pergunta? Como que você tem usado? O que você tem tido dúvida? Assim, Diana, não tem uma dúvida assim, específica, não. Até tirei no começo, nas primeiras reuniões que teve, eu já tirei realmente algumas dúvidas. Mas se você quiser ir falando, de repente a gente lembra de alguma coisa. Tá bom. Qual que é a sua área de atuação, Milena? Oi? Desculpa, não te ouvi. Qual que é a sua área de atuação? Eu atuo na parte de estimulação de fala e linguagem. Tá. Eu estou terminando a especialização de linguagem, mas sou já há 17 anos formada. Tenho motricidade orofacial também. E sempre gostei muito dessa área de processamento auditivo. E de uns tempos para cá, estou trabalhando muito com a parte do treinamento. Eu não faço o exame em si, mas tem uns colegas lá na clínica que fazem o exame e encaminham para a gente para fazer. E foi no Afinando o Cérebro que eu encontrei assim, uma maneira... Porque eu sei que é importante também fazer as atividades dentro da cabine, porém, a idade que eu atendo são aquelas crianças de 8 anos, 9 anos, e colocá-los na cabine, para eles é muito ruim. Isso. E na verdade... aí, pode falar. Pode dizer. E aí, pelo Afinando o Cérebro, eu vi que eles se motivam muito mais, os gráficos são muito mais interessantes. Mesmo aqueles utilizados em livros e tudo, também é importante, mas eles não se motivam muito não, sabe? Isso. Então, eu uso também a questão, através do Afinando o Cérebro, o Minipack, né? Eu uso com ele. Então, eles estão lá ouvindo, eu também estou ouvindo, e eles se estimulam muito mais, entendeu? Sim. Não, e faz muita diferença, porque aqui a gente já está trabalhando as habilidades de processamento auditivo junto com a linguagem. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? A gente trabalha as habilidades, você tem condições de trabalhar as habilidades isoladamente, mas também trabalhar as habilidades no contexto. E isso eu acho que faz muita diferença. E o que eu vou aproveitar, então, hoje, Milena, para mostrar algumas funções de configurações especiais que o Afinando o Cérebro tem e que nem todo mundo sabe que tem. Então, eu acho que é legal a gente pensar nisso. Deixa eu só colocar deixa eu escolher aqui, né, uma atividade. Não sei se você viu que entrou Poções, e é um jogo que é muito legal para a gente trabalhar com a correspondência som e letra. Então, é um jogo que trabalha a discriminação auditiva dos pares surdos-sonoros, mas não só dos pares surdos-sonoros. Por exemplo, também, quer ver? Deixa eu só colocar aqui para você ver os níveis, e cada nível você já vai para um traço, né, diferenciado ali de discriminação auditiva, mas com correspondência entre som e letra, o que é muito legal, porque daí você pode trabalhar com o fonema e com a correspondência da letra. No nível 1, ele é só visual, mas a partir do nível 2, ele é visual e auditivo. Olha só, então no nível 1 é só visual, no nível 2 é o FV, o nível 3 o SZ, o Z, né? Depois o X, o X e o Z, né? E o nível 7 mistura todos esses. E aqui são só os fricativos. A gente tem a intenção de depois colocar também os explosivos. Então, ele ficou um jogo super atrativo para essa faixa etária, até que você comentou, de 8, 9, 10 anos, que ainda permanecem com essas dificuldades, tanto na escrita, na fala muito menos, né? Mas os menores dá para você usar na fala, mas principalmente na escrita. Então, ficou um jogo super bonito, que eles estão amando pela temática, né? Então, ele é bem, bem interessante. Não está aparecendo a tua tela, tá aparecendo aqui, tá? abrir o Zoom. Não, tá aqui, abrir o Zoom.
peraí. Então, vamos ver o que aconteceu. Agora tá você. Tá, obrigada por ter avisado. Deixa eu voltar para lá, então. Pronto, agora deu certo. Pronto. Então, deixa eu voltar lá no Poções, porque o Poções é lindo, vale a pena a gente ver. Bom, seja bem-vindo quem está entrando agora. Eu estou contando sobre um jogo novo que nós lançamos no Afinando, que é o Poções. O jogo Poções, ele trabalha principalmente com a discriminação auditiva e a correspondência som e letra. Então, esse jogo, nessa versão que a gente já lançou, são todos os fonemas fricativos e não só a questão do surdo sonoro, mas principalmente também as dificuldades que a gente percebe que as crianças têm na escrita e que às vezes não é contemplado no surdo sonoro. O nível 1 é visual, que é mais para a criança entender o processo do que ela tem que fazer. O nível 2 é o v, o nível 3 z, sh, j, sh, que a gente não tem muito, às vezes, atividade para esse tipo de troca, e z, j. E no nível 7 mistura tudo. Eu vou colocar aqui o FV para a gente ver. Ó, então, foi o F. Então, todo V, olha, eu já tenho que fazer a correspondência com som e letra. Todo V eu tenho que tirar. E o F eu tenho que deixar cair no caldeirão. Só que ao longo... Ó, aí tem o morcego que ele pode levar embora. Ó, agora mudou. Agora é o V que eu tenho que deixar para dentro. E olha o trabalho de controle inibitório, de atenção. Ó, me levou um V meu para fora, um F, né? Ó, então, é um jogo que você tem que ter muita atenção. E ele trabalha muito, eu não consigo nem falar e jogar ao mesmo tempo. Ele trabalha muito a questão atencional, a discriminação, controle inibitório e essa atenção dividida. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que colocar o objeto ali dentro, eu tenho que tirar o morcego e conforme vão passando os níveis, os elementos vão piorando. Outra coisa que trabalha é essa visão periférica. Não sei se vocês viram que às vezes ele fica escuro, né? E às vezes ele clareia de novo, ó. E eu tô prestando atenção aqui nos potes, né? Nas poções, mas eu tenho que prestar atenção também nesse morcego que passa. Ele é um jogo bem desafiador, bem legal, vale a pena vocês experimentarem com né, os seus usuários, porque realmente é um jogo bem interessante e a temática dele ficou muito bonita. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, senão eu vou mostrar algumas configurações especiais que a gente tem aqui no Afinando, que eu não sei se todo mundo sabe. Deixa eu pôr no detetive. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, já pode perguntar, tá bom? Já pode abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. E eu vou abrindo aqui enquanto isso. Vocês podem perguntar, tá? Renata, quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Então tá bom. Ó, então, olha só. No jogo detetive, o que a gente tem? Nas configurações, eu tenho... deixa eu só baixar um pouquinho a música para não atrapalhar aqui. Nas configurações, eu tenho esse controle de intervalo. O que significa controle de intervalo? Significa que eu vou poder deixar as palavras, né, do jogo ou mais distantes umas das outras ou mais próximas uma das outras. Então, eu vou colocar no controle de intervalo mínimo para vocês perceberem e depois no máximo. Então, olha aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Neste cômodo tinha espelho, papel higiênico preso, creme dental, toalha laranja. Perceberam que ela vai falando? Espelho, papel higiênico preso, creme dental, toalha laranja, um seguido do outro. Agora, se eu venho aqui na configuração e aumento para o máximo, para 2 segundos, lá estava em 100 milissegundos. Então, 100 milissegundos é o espaço, o intervalo entre uma palavra e outra. Se eu coloco em 2 segundos, olha a diferença que fica. Shampoo azul. Olha o tempão. Lixo. Olha o tempão. Roupão. Então, olha só, o que tem de diferença quando você põe 100 milissegundos, ou seja, uma palavra falada na outra na sequência, e quando você põe 2 segundos, uma palavra super distante da outra. Quando você põe uma palavra super distante da outra, dá tempo do cérebro daquele indivíduo que tem mais dificuldade processar a informação.
essa informação vai chegar, porque ela vai demorar mais para chegar e para ser processada, para fazer correspondência com imagens, por exemplo, para ele poder memorizar. Então, você dá essa possibilidade do indivíduo ter mais tempo para processar, diferente de quando você põe 100 milissegundos, que é um seguido do outro. No jogo, quando você entra, ele está aparecendo 600 milissegundos, ou seja, tem uma paradinha entre uma palavra e outra, mas não é nada muito, muito grande. E também não é nada muito juntinho. Então, quando você tem um indivíduo que ele está com mais dificuldade de processar, que ele é mais lento para processar, a gente começa com essa distância grande para ele conseguir dar conta. E mesmo ao longo do jogo, você pode ir diminuindo essa distância para ir tornando mais perto da vida real. Porque na vida real, a gente tem que processar muitas informações que são encadeadas, que não tem muita diferença, né? Olha uma frase que eu falei, a professora explicando alguma coisa na sala de aula. É uma coisa encadeada na outra. E às vezes é isso que aquela criança, aquele indivíduo, né, até adolescente, adulto, tem de dificuldade. Se o mundo fosse um pouquinho mais lento, ele daria conta. Mas como é tudo muito rápido, ele não dá conta de processar. Então, a gente, na nossa estimulação, né, no nosso treino, a gente vai mexendo com essa variável, tornando mais fácil para o cérebro perceber os detalhes e aí aprender a ouvir e compreender com qualidade, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo, né, esse corte aí no intervalo para que o cérebro vá, aí depois que ele aprendeu com qualidade, ouvir e compreender com qualidade, ele possa fazer isso cada vez mais rápido. A gente pode fazer essa estratégia nos outros jogos quando a gente coloca como um desafio, o desafio de tempo, né, para o paciente. Então, a gente, né, coloca lá como tempo sendo desafiador. Mas a gente também pode usar em vários jogos. Por exemplo, pauta musical. Deixa eu ver quais são os... Ó. Dentro do pauta musical, a gente também tem algumas configurações. Olha, controle de intervalo, que é igual esse que eu falei, que a notinha não vai ficar tão grudadinha uma na outra. Ó. Eu posso colocar 100 milissegundos ou eu posso colocar até 1 segundo, a distância entre uma nota e outra. E eu tenho o controle de duração, que aqui é um outro parâmetro que ajuda ou atrapalha o indivíduo. Olha, aqui a duração, ele tem duração de 50 segundos, milissegundos, por exemplo. Ou seja, a nota vai ser muito rapidinha. E aqui na duração maior, eu tenho mais da nota. Eu tenho a nota mais longa para poder perceber qual é o som. Por exemplo, quando a gente atende indivíduos que fizeram implante coclear, a gente tem que mexer nesses parâmetros, porque eles precisam de um tempo maior e depois, ao longo da nossa estimulação, a gente tem que ir tornando esse tempo menor para eles perceberem. Mas não só esses indivíduos, né? Todas as pessoas que têm dificuldade nessa percepção, nesse processamento da informação, vão se beneficiar com esse tipo de controle, que tem vários jogos e nem todo mundo sabe. Vocês conheciam esses controles? Milena e Renata, não sei se vocês conheciam? Conhecia, porém, assim, não era de uso frequente meu, não. Mas agora ficou mais claro para realmente ser usado. Joia. Ó, nos robôs, a gente tem também, olha... Deixa eu até mostrar aqui já direto a configuração dele. Ó. Então, aqui, ó, eu tenho controle de intervalo e eu tenho esse controle que a gente já fez um kit. Então, por exemplo, olha, na variação fácil, que é como ele começa, que não é nada fácil, né? Mas é o fácil. Ó, a duração é de 50 milissegundos do som. Ali, né, o som médio vai ser 300 milissegundos e o som longo 800 milissegundos. Se eu for pro difícil, ó, e a intensidade tem 12 dBs de diferença entre as intensidades, ó, em cada uma deles, e essas são as frequências, olha, que a gente trabalha. Se eu for pro difícil, eu vou ter a duração, o mais curto, 80 milissegundos,
e o mais longo 600 milissegundos. As frequências, olha, são muito mais próximas. Né, assim, no outro, olha, no fácil, a gente tem uma variação aqui de 2.500 Hz para 250 Hz, o grave. Olha no difícil, de 1.360 para 880, ou seja, a variação é muito pequenininha. E a intensidade de 5 dB entre um som e outro, o som forte, né, entre o som forte, o médio e fraco. Então, né, aqui, se você quer trabalhar com alguém que já está indo bem, mas que precisa melhorar ainda mais, você pode fazer essa variação aqui. Além de ter o controle de intervalo também, que você pode fazer uma variação grande. Então, são configurações que, por exemplo, às vezes a gente está trabalhando, não sei se já tiveram experiência, mas eu já tive com crianças em época de vestibular, adolescentes em época de vestibular, e pessoas que fazem concurso, e eles precisam de ter uma velocidade de processamento cerebral muito mais rápida, não que tenha um problema. Às vezes a pessoa até não tem uma queixa de ter uma alteração de processamento auditivo central, né? Às vezes está tudo ok, às vezes até já teve, já fez terapia e já está normal nos testes, né? Mas a pessoa tem queixa de velocidade de processar, ela precisa processar mais e melhor. Esse tipo de configuração, que é muito difícil, às vezes eu uso com esse tipo de paciente, porque eu consigo que ele vá desenvolvendo mais habilidades, ou, por exemplo, músicos, né? Cantores, que eu preciso que eles tenham uma... Não é só o normal que eles precisam ter, né? Eles precisam ter acima do normal. E aí a gente tem essas configurações que a gente pode lançar mão, tanto para dificultar, quanto para facilitar. No caso do robôs, não, porque ele já parte de um meio difícil, né? Mas para facilitar quando a gente tem outros jogos que a gente tem que, né, levar esse processamento para um nível mais simples para depois ser mais complexo, quando o cérebro já tiver condições. E eu vou mostrar também para vocês agora algumas estatísticas que eu uso bastante, que eu não sei se vocês têm esse hábito. Eu sempre começo os meus... usa também? Ou não, então, Renata? Diana, você me escuta? Me perdoa, mas assim, eu não estou sabendo... Foi a primeira vez que eu estou entrando, eu não sei nem como está utilizando, né? Então, eu nem estava sabendo que você estava me ouvindo. Esse recurso eu não conheço. Às vezes, o meu paciente me mostra um recurso que ele tem lá, do acompanhamento que ele está fazendo, e eu não chego nele. Ah, olha só. Então, é assim, olha, para que você tenha acesso a tudo isso que eu estou mostrando aqui, o seu plano tem que ser um profissional premium. E aí você vai, né? E aí você vai colocando os seus pacientes aqui. Então, por exemplo, quando você vai... Eu vou mostrar algumas coisas de estatística e depois eu não sei se você sabe como colocar atividades para o seu paciente, você sabe? Sim, isso eu coloquei. Isso eu coloquei. Legal. Eu só não tenho... Eu vejo a estatística dele de uma forma diferente. Eu vejo pelos jogos que ele fez. Mas quando ele me manda uma estatística diferente. Tá, então você tem acesso a tudo que ele tem. Então, isso que é legal você saber. Só precisamos achar, né, onde estão as coisas. Tá. Então, olha só que interessante aqui. Nas estatísticas, eu selecionei o meu paciente aqui, né, e eu gosto de ir nas estatísticas gerais. Toda vez que eu começo um atendimento, eu gosto de vir em 2 estatísticas principais. Essa daqui, jogadas por dia. Esse é um paciente, eu já selecionei ele porque ele é top, tá? Então, assim, o que eu vejo aqui? Todos os jogos que ele fez ao longo do mês. E depois aqui eu posso pegar os outros meses, né? O que ele for fazendo, eu vou vendo aqui. Quero ver do mês passado, eu venho aqui, em março, pego fevereiro e tudo mais. E aqui eu já consigo ver, por exemplo, se eu combinei que ele vai fazer um jogo por dia, ou sei lá, 4 jogos na semana, enfim, o que eu combinei com ele, eu já bato o olho aqui quando a gente começa. Vamos imaginar que ele não fez, esse paciente, essa semana fez dia 24, dia 26. Pode ser que ele pegue aqui o final de semana para correr atrás do que ele não fez. Certo. Mas vamos supor que ele só fez esses 2 dias. O que eu faço? Eu pego o meu celularzinho, eu estou em atendimento online a maioria dos meus casos. Eu também. Eu estou indo para o consultório, agora
essa semana que vem agora, acho que eu só vou um meio período. Então, eu estou com os pacientes aqui no online. O que eu vou fazer? Se ele não completar aí o 27 e 28, sábado e domingo aqui, né? Eu vou bater uma foto e já vou mandar para a mãe dele. Sensacional. Olha que legal, ele fez 2 dias, mas ó, faltou 2. Essa semana, vamos combinar com ele, vamos ajudar ele a lembrar de fazer, sei lá, quase todos os dias? E aí a mãe vai me dizer, ai, Diana, ele estava em semana de prova, ou isso, aí pronto. Mas a mãe sabe que eu estou olhando, que eu estou acompanhando e que a gente está vendo, porque a evolução tem muito a ver com a frequência. Exatamente. Eu sei que tem profissionais que optam por fazer só na sessão. Tudo bem, é uma opção, mas já foi combinado com a família. No meu caso, não. Este não é o combinado. No meu caso, precisamos fazer, né, aquelas atividades que a gente já trabalhou em terapia, ou que eu já sei que ele vai ser capaz, eu quero que ele faça em casa, para ele potencializar. A frequência vai fazer diferente para potencializar o meu trabalho. Então, e aí aqui, olha, eu consigo abrir e ver o que ele fez. Olha, ele fez uma vez o silêncio nível 2, ele fez 2 vezes o nível 3 aula de teatro e ele fez uma vez o poção nível 7. Então, quando eu clico na data, eu ainda consigo ver o detalhe. Se eu quiser ver mais detalhe ainda, por que ele fez 2 vezes aula de teatro? Eu venho aqui, ó, e ele vai me mostrar, então, o que ele fez aqui, ó. Ele vai me mostrar as jogadas dele, ó, todos os dias que ele jogou aula de teatro. Olha só, aqui está tudo sobre o aula de teatro, nível 3. Se eu quiser trocar aqui, ó, nível 2, ó, o que ele fez. Mas olha que legal, nível 3 é um jogo que eu estou pedindo para ele fazer bastante, porque tem hora que ele vai bem, tem hora que ele vai mal. Ó, aqui vem todas as jogadas. Olha como é detalhado isso. Nossa, eu não tinha entrado nesse ainda. Isso, todas as jogadas que ele fez. Agora eu vou ser bem sincera. E aqui, ó, é tipo um Instagram, tá vendo que bonitinho? Você pode ir mudando. Sim. Aqui mesmo, você tá aqui, você já pode ir mudando para os próximos, olha. Mas eu gosto mesmo de uma outra estatística também. Eu sempre vejo aquela que eu falei que tem todas as bolinhas lá, tá? Que é o jogadas essa que por você dia. Passou jogadas por dia. Por dia, isso. Que é um gráfico que eles gostam também, porque, né, quer dizer, não é gráfico, né? É bem interativo, né? É bem interativo, de você visualizar, tem as fichinhas ali, né? Então é bem legal. Agora, outro que eu gosto é a melhor jogada. O que o melhor jogada me diz? Não vai me dizer quantas vezes ele jogou o jogo, não. Mas vai me dizer, em cada jogo e cada nível, qual foi a melhor pontuação que ele teve. Então, aqui, por exemplo, eu já vejo que o Aliens Visual nível 2, a melhor pontuação que ele teve, que pode ser uma vez só que ele jogou, ou várias, não sei, mas foi 30 pontos. Então, eu já sei que este jogo eu tenho que fazer com ele e tenho que descobrir o que é que está acontecendo para ele ter tanta dificuldade. Pode até ser que ele me fale assim, Diana, eu vou vir conversar com ele sobre esse jogo. Eu falei, mas o que aconteceu com o Aliens? Ele, não, Diana, eu comecei a jogar, mas no fim minha mãe me chamou, o cachorro latiu e depois eu não voltei nele. Então tá tudo bem, né? Você quer tentar fazer ele essa semana e se você tiver dificuldade a gente volta nele? Sim. Ou ele fala assim, não, eu comecei, não entendi nada, nossa, achei muito difícil. Então é o jogo que eu preciso entender quais habilidades está faltando para ele e precisa de uma intervenção minha. Se ele ainda continuar com 30 pontos aqui, eu já sei que tem pré-requisito que está faltando. Porque mesmo eu intervindo, não deu conta, então não adianta eu ficar pedindo para ele insistir num jogo que ele tem 30 pontos. A não ser assim, um cores, né? Um contra o tempo, que até eu no começo fiz 30 pontos. Fiz menos até, né? Mas que treinando a gente consegue avançar. Agora, por exemplo, tenho feito isso também, Diana. Quando ele entra num terceiro nível, e que aí tem que fazer essa intervenção da gente parar e pensar qual que é o terceiro, qual que é a terceira característica, qual que até para eles entenderem isso, então aí eu deixo só para terapia. Isso, exato. Então, aí eu falo, e eu tenho utilizado, que tem dado super certo, que você falou, deles mandarem a fotinho no celular. Isso fez a interação da terapia mudar completamente. Isso. Você porque vê que é um eles detalhe. lembram que é a obrigação que eles têm que fazer para me mandar a foto. Isso.
né? Tem alguém cobrando. É engraçado, gente, que, por exemplo, eu fazia aula de inglês e a maioria das vezes eu fazia aula particular. E aí chegou num momento da minha vida que eu falei, ai, não, cansei. Eu quero ir para uma escola. Por quê? Porque eu queria a prova. Porque o que acontece? Quando a gente tem alguém cobrando a gente de alguma coisa, ou a gente tem ali, né, um parâmetro, parece que aquilo flui melhor. Então, na verdade, essa forma da gente cobrar, né, entendendo, lógico, né, a vida do paciente, o que é possível, o que não é possível, cobrar dentro da medida daquilo que é possível, mas esse compartilhar, né, não é nem cobrar, é um compartilhar o avanço, faz muita diferença, né? Faz muita diferença mesmo. E aqui, por exemplo, uma coisa que eu gosto é que, por exemplo, se na sessão o paciente até atingiu 100 pontos, mas teve uma intervenção minha, eu gosto de pedir para ele fazer em casa aquele mesmo jogo. Por quê? Porque eu quero saber se sem a minha intervenção ele já assimilou aquela dica que eu dei, ou aquela forma de pensar, de analisar, de lidar com o conteúdo, e se ele sozinho ele dá conta, porque o meu objetivo é que ele sozinho na vida dele dê conta. Então, sempre, mesmo que está 100 pontos aqui, mas foi uma conquista na sessão e com intervenção, eu peço para ele fazer em casa também, tá? Então, aqui, ó, poções, ele fez vários níveis, olha, naquele dia que a gente abriu lá, ele só tinha feito 7, mas ele fez vários. E aqui eu já sei, isso aqui vai ser material para terapia, porque se ele, eu não lembro, assim, eu tenho minhas anotações lá, né, mas não lembro esse caso específico. Se ele fez em casa, é porque a gente precisa trabalhar ainda isso daqui. Se ele fez comigo na sessão, a gente vai retomar. Então, essa pontuação, né, esse gráfico aqui, ele é muito fácil para a gente ver o que já foi feito, quais os níveis daquele mesmo jogo, olha, porque ele entra pelos níveis aqui, e o que está faltando e o que a gente precisa estimular. Por exemplo, olha, ele fez silêncio nível 1 e nível 2, 100 pontos. Se ele atingiu isso em casa, sozinho, eu já sei que tá ótimo, tá ok. O Aliens, eu já sei que falta o 2, o 3 e o 4, por exemplo. Então, é bem interessante essa estatística. Deixa eu ver se tem alguma outra estatística aqui que ó, tem o de todas as jogadas, que a gente pode ir filtrando aqui pelo que a gente quer, se por pontuação, olha, pontuação mínima, por exemplo, eu quero só ver os jogos que estão com 70 pontos, ó, mínimo de 70 pontos, vem aqui. E os filtros, eles estão muito bons, assim, porque eles né, assim, acabam ajudando bastante a gente a direcionar a nossa terapia. Sempre tem o tempo que a criança fez a tarefa, o dia e a hora que ela jogou. A hora eu acho bem importante, porque vamos imaginar que, olha, que ele fez esse daqui, ó, 10h38 da noite. E se ele tivesse tido uma pontuação ruim, eu ia falar para ele repetir aquilo, porque às vezes a pontuação ruim tem a ver com o cansaço, né? Ele fez num horário que o cérebro já está esgotado, né? Ou então que ele fez vários no mesmo dia, por exemplo, como aqui, ó, fez vários no mesmo, sei lá, aqui na sequência, ó, vários no mesmo dia. Eu vou olhar a última, né? Ó, a última ele fez 13, por exemplo, ó, 13h40, ó, 13h52, 13h55, ó, fez 88 pontos, tá legal. Então tá tudo bem. Mas se ele tivesse feito, sei lá, o último dos jogos que ele fez, ele tivesse ido mal, eu ia falar, será que não era porque você estava cansado? Então tem essas microanálises que a gente pode fazer do que o paciente fez na casa dele, que ajuda muito a gente tirar também, às vezes, alguma coisa que está sendo ruído aí da pontuação. Né? Às vezes não é porque ele está ruim, às vezes é o jeito que ele está lidando com aquilo. Renata, você lembra de alguma estatística que você viu do seu paciente e você não conseguiu encontrar na sua análise aqui? Ou estão todas aqui? Ó, essas aqui são as cartinhas, né? Conforme ele vai fazendo, vai vindo aqui para frente e sempre carrega o nível. Vamos supor, ele fez... tá, alienígenas visual, meu computador está traduzindo aqui, ó.
Deixa eu ver o que meu computador está fazendo tradução. Não é para traduzir, o computador não precisa traduzir. Não sei por que ele entrou com esse Google. Aí, ó, pronto. E traduz, muda tudo o nome dos jogos. Então, aqui, olha, nível 1, nível 2, ele sempre carrega. E se eu quiser ver detalhes desse jogo, eu entro nessa daqui, que vai aparecer primeira jogada, melhor jogada, a porcentagem de acerto. Então, é bem interessante. Muito bem. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai finalizando aqui o nosso plantão. A gente continua ainda na semana que vem com os plantões comigo, né, nesse mês de março. Provavelmente a gente vai ter na quinta-feira e no sábado. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a semana, lembrem aí de entrar no Afinando o Cérebro, no Instagram, para ver o link do plantão. Hoje deu um errinho no link, mas geralmente está tudo certo por lá. E aí aguardo vocês, né, para tirar as dúvidas e poder ajudá-los no uso do Afinando o Cérebro. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo hoje. Um beijo e bom trabalho para vocês. Bom dia, até mais, Diana. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.